Jurisprudência, uma palavrinha que deixa um monte de concurseiro preocupado. Vamos conversar sobre isso hoje? Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães. Eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Você tá vendo que eu tô num cenário novo aqui, né? Esse é o novo estúdio aqui na minha casa que tá quase pronto. Você não sabe o tamanho da bagunça que tá por trás da câmera, tá? Eu vou mostrar isso aí no Instagram e tal. Se você quiser conhecer essa bagunça que eu tô vivendo agora, desde a nossa mudança até tá tudo bem estabelecido e organizado aqui, me acompanha lá no Instagram, no @prof.paulo_guimarães, e aproveita e já me segue nas outras redes sociais também que estão aparecendo para você aqui embaixo. Hoje a nossa conversa é sobre jurisprudência. Em primeiro lugar, você precisa entender o que é jurisprudência, tá? Essa palavra que a gente não usa no plural, é importante lembrar disso, não existe as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, não. É a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Jurisprudência é o conjunto de entendimentos do tribunal acerca da interpretação de normas jurídicas. Então, jurisprudência é o quê? O que o tribunal decide. Agora, não é toda a jurisprudência, não são todos os julgados de um tribunal que vão interessar para a gente para fins de concursos públicos. Então você precisa ter essa sabedoria para entender qual é a importância e o peso da jurisprudência no seu estudo e saber o que vai realmente aparecer em questões de prova. Porque se você for parar para acompanhar toda a jurisprudência de todos os tribunais, cara, no Brasil tem mais de uma centena de tribunais. Não tem condição de você estudar isso, não tem condição de você saber isso. Então hoje eu vou trazer para você aqui os principais pontos da jurisprudência para que você saiba o que merece ser estudado e o que não merece para a sua prova do concurso que você decidiu fazer. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para você que não é todo concurso em que as bancas cobram jurisprudência. Na realidade, eu tenho visto ao longo dos últimos anos um movimento de uma menor cobrança de jurisprudência em grande parte dos concursos públicos. Até alguns anos atrás era mais comum a cobrança de jurisprudência, por exemplo, em concursos policiais, coisa que tem sido rara de alguns anos para cá. Então você precisa fazer questões de concursos anteriores para você ter uma noção se a jurisprudência realmente é importante, a depender do cargo que você está estudando. Jurisprudência para concurso de nível médio cai raramente. Às vezes aparece, né? E quando aparece, geralmente é para os concursos de nível médio que a gente considera mais complexos, vamos dizer assim. Você vai fazer um concurso de nível médio do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, né? O nível médio que ganha mais do que 7, 8 mil por mês. Então existe uma tendência de uma cobrança de jurisprudência nessas provas de uma maneira mais pesada, de uma maneira mais séria do que em outros concursos de nível médio. Concurso de nível médio para a área policial, por exemplo, cara, faz muito tempo que eu não vejo uma questão de jurisprudência sobre isso, mesmo de leis mais comuns, que são mais cobradas em prova e tal, mas as bancas têm se concentrado mais na cobrança do texto legal e até de alguns aspectos doutrinários. Uma coisa que você precisa entender é a diferença entre doutrina e jurisprudência. Tá? Jurisprudência, lembre-se, é o entendimento dos tribunais, enquanto a doutrina é o entendimento dos teóricos. Então, quando você fala, por exemplo, a gente vai estudar... Eu vou dar um exemplo aqui para você que pode não ter nada a ver com o que você está estudando, mas só para ilustrar, tá? Quando você estuda a lei da tortura, lei 9455 de 97, essa lei, quando a gente estuda essa lei, tá, é frequente a gente classificar as modalidades de tortura. Não falar, existe a tortura racismo, existe a tortura por omissão, existe a tortura castigo, não sei o que e tal. Lembre-se que essa classificação, ela não está presente na lei. A lei não fala tortura, racismo é não sei o que lá, tortura, castigo é não sei o que. A lei não fala isso. Na maioria das vezes é assim que funciona. Essa classificação é puramente doutrinária. Isso quer dizer que um autor, um estudioso do tema, chegou lá para estudar a lei e pensou, olha, isso aqui a gente pode classificar, porque didaticamente faz sentido. A gente divide essas modalidades tal, e explica e mostra para você quais são as diferentes modalidades de tortura. Esse é um posicionamento doutrinário, é um entendimento doutrinário acerca daquela lei. A jurisprudência não, ela está sempre baseada nos julgados de tribunais. E aí vem uma dúvida que é muito frequente, que é, quais tribunais? Quais são os tribunais que interessam no meu estudo da jurisprudência? Né? Professor, eu vou fazer um concurso e esse concurso cobra jurisprudência. Como é que eu vou estudar? Então, primeira coisa, tá? Primeira coisa. Eu vou explicar para você que
Salvo raras exceções, que eu vou explicar daqui a pouco, a jurisprudência que interessa é a dos tribunais superiores. Quais tribunais superiores? Porque você sabe que no judiciário brasileiro a gente tem o Supremo Tribunal Federal e a gente tem os tribunais superiores, que é o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente tem 4 tribunais superiores mais o STF. Eu preciso estudar a jurisprudência de todos eles? Não, isso depende do concurso que você vai fazer. Se você está estudando para um concurso em que cai a matéria trabalhista com força, estou estudando para analista judiciário de um TRT, estou estudando para auditor fiscal do trabalho. Então, nesses casos, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é importante, obviamente. Eu estou estudando, professor, para um cargo, eu quero alcançar um cargo de analista judiciário na Justiça Eleitoral. Então, você vai precisar estudar a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Se você está estudando para um concurso de analista judiciário do STJ, então você tem que estudar a jurisprudência do STJ, ela vai ser fundamental para isso. Lembre-se, em regra, a gente precisa estudar a jurisprudência dos tribunais superiores. Isso quando a gente precisa, né? Quando o concurso realmente cobra a jurisprudência, então a gente vai estudar a jurisprudência dos tribunais superiores. Agora, existem alguns casos, sim, em que você vai estudar a jurisprudência de tribunais regionais federais, de tribunais de justiça. Que casos são esses? De concursos específicos da área jurídica. Então, se você está estudando, por exemplo, para o concurso para promotor de justiça do Ministério Público do Estado X, então é possível que a jurisprudência do Tribunal de Justiça desse estado seja cobrada no seu concurso. Não é sempre que isso acontece, você precisa acompanhar a tradição daqueles concursos, mas a vantagem aqui é que concursos para cargos de promotor de justiça, de juiz de direito, são concursos que acontecem com uma certa regularidade e você geralmente tem dezenas de concursos anteriores para poder analisar. Então, eu quero estudar para o concurso de promotor de justiça do Estado de São Paulo, eu devo estudar a jurisprudência do TJ de São Paulo. Aí você vai lá para as provas anteriores do Ministério Público de São Paulo e vai verificar se aquilo ali cai de fato. Tá? Se existe a tradição daquela banca, daquele concurso, de realmente cobrar a jurisprudência desse jeito lá. Um outro tipo de concurso que cobra também jurisprudência de tribunais regionais, de tribunais de justiça, é o concurso para magistratura. Então você está estudando para o cargo de juiz federal, de juiz de direito, tal, então você vai precisar estudar, né, em regra, né, não é sempre também, né, mas você vai precisar estudar a jurisprudência daquele tribunal. Inclusive para prova oral, né, tem essas questões também de prova oral, mas aí eu posso depois gravar um vídeo só sobre isso, tá? Falar só sobre prova oral desse concurso e como é que isso funciona. Concursos da área jurídica para procuradorias, né, advocacia pública, defensoria pública, para procuradorias de estado, de município. Precisa estudar jurisprudência de Tribunal de Justiça, de TRF? Não. Em regra, não. A não ser que tenha alguma exceção que eu não conheça, mas eu não lembro de ter visto nenhum desses concursos para defensorias, para procuradorias, em que você precisava estudar jurisprudência de Tribunais de Justiça e tribunais regionais federais. Beleza? Então, vamos lá. Você já sabe agora que talvez você nem precise estudar jurisprudência, dependendo do concurso que você vai fazer. Você já sabe o que é a jurisprudência, o que é a doutrina, como diferenciar uma coisa da outra, e você já sabe qual jurisprudência estudar, né? De quais tribunais você vai atrás ali do julgado e tal. E aí você pode estar me perguntando agora, beleza, professor, como é que eu vou saber se a minha banca cobra jurisprudência? Olha, muito cuidado com isso, porque as bancas examinadoras têm tradições diferentes em relação a isso, mas você precisa tomar cuidado porque esse cenário mudou nos últimos anos. Quando eu estudava para concurso, há muito tempo atrás, né, aí o que a gente tinha de clareza sobre as posições das bancas era a seguinte: FCC, Fundação Carlos Chagas, só cobra letra de lei. CESP cobra jurisprudência. Era isso que se falava. FCC é letra de lei, CESP jurisprudência. E aí você vai me perguntar, tá bom, isso aí agora, como é que é? Não tem um padrão, não tem um padrão. Nem sempre o CESP cobra jurisprudência e nem sempre a FCC cobra só letra de lei. Na realidade, a FCC cobrar só letra de lei é um negócio que está ultrapassado, já faz muito tempo que não acontece. Hoje as provas da FCC são muito bem elaboradas, são provas muito complexas, né? Provas que realmente desafiam o candidato. E não é um negócio só de,
Vou decorar a lei, vou fazer aqui, não sei o quê, que era como o pessoal dizia antigamente que você estudava para concurso tribunal, né? Não, concurso tribunal você abre a lei, decora tudo que tem lá, vai lá e passa. Hoje isso não existe, você tem que estudar, cobra doutrina, cobra jurisprudência, cobra tudo e a prova não é fácil. E o CESP do mesmo jeito, né? O CESP tem uma tendência de elaborar questões um pouco mais complexas, na minha visão, tá? De maneira geral, mas os dois cobram jurisprudência, ou não. Então, assim, tem prova que não tem e tem prova que tem até bastante. Então você tem que tomar esse cuidado quando você vai estudar a jurisprudência, de saber se o seu concurso realmente cobra, né? Mas as bancas examinadoras, né, de você pensar, o CESP cobra, o FCC não cobra, não sei o quê, isso aí já há muito tempo não é mais uma regra, não é mais algo que você pode confiar como uma regra geral, uma coisa que vai sempre se repetir. Como estudar jurisprudência? Agora eu vou explicar para você diferentes maneiras de estudar a jurisprudência e como você pode acompanhar aquilo que os tribunais superiores estão julgando. Você precisa saber como pesquisar jurisprudência. Então, essa pesquisa vai ser feita nos sites dos tribunais superiores, tá? Você vai entrar no site do STF, do STJ, do TSE, do TST. Você pode buscar lá a jurisprudência. E eu te dou uma sugestão que é a seguinte: se você não souber exatamente onde você deve buscar, você pode entrar no site da Justiça Federal, é o jf.jus.br, tá aparecendo aqui embaixo para você, jf.jus.br, e lá você vai fazer a busca pela jurisprudência unificada. E aí a jurisprudência de todos os tribunais federais vai estar lá, então os tribunais superiores, do próprio STF, vai estar tudo lá nessa busca, vai dar tudo junto. O problema é que isso aí pode trazer muitos resultados, além do que você espera. Então, se você sabe que quer procurar um julgado do STF, é melhor você entrar no site do STF e procurar lá. Do STJ, entra no site do STJ e procura lá, que aí você vai fazer uma pesquisa mais restrita. Essa busca de jurisprudência é um negócio que, se você nunca fez, pode assustar você a uma primeira vista, porque vem um monte de informações quando você busca. Então você precisa saber que um julgado, tá? Um julgado, quando eu digo, é uma decisão do tribunal. Uma decisão vai trazer para você o número do processo, vai trazer o nome das partes envolvidas, vai trazer uma ementa, logo em cima, né, vai vir uma ementa, muitas vezes com letras maiúsculas. Essa ementa é o quê? É um resumo do julgado. Um resumo. Então vai ter algumas palavras-chave, geralmente vai ter o tipo de ação, né, o tipo de feito. É uma ação de execução, é uma, sei lá, uma execução fiscal, é um agravo do não sei o quê. Aí vai ter o tipo ali e vai ter algumas palavras-chave também que vão justamente ajudar nessa busca. Vai ter lá, execução de alimentos, sei lá, né, o tipo de matéria que está sendo tratada ali vai aparecer na ementa. Depois da ementa, você vai ter o teor do julgado. Aí é a decisão ali. Geralmente a ementa já resolve o seu problema na busca por jurisprudência, principalmente se forem julgados que tem mais, vamos dizer assim, mais procura, que tem mais pessoas buscando. Então, geralmente, quem prepara a ementa toma um cuidado adicional, porque sabe que vai ter muita gente procurando ali, então prepara a ementa bem direitinho, a ementa bem explicadinha e tal, e já é o suficiente. A tese da decisão, ela vai estar na ementa. A tese é o quê? É um entendimento abstrato sobre o que está acontecendo ali. Ah, professor, que palavras difíceis, vou explicar para você. A tese é a conclusão. Então você vai ter, por exemplo, é um processo de fulano contra cicrano em que se discute isso, isso e aquilo, e papapá. Você não quer saber o que é que vai acontecer com fulano sobre cicrano. Você quer saber o que é que o tribunal entendeu sobre a interpretação daquela norma, a interpretação daquele dispositivo. Então você pode fazer isso olhando só a ementa. Essa interpretação vai ter lá. Vai ter interpretação tipo assim, para quem está estudando processo civil, né? Vai ser, não cabe embargo de declaração quando acontecer XPTO. Esse recurso não serve para tal coisa. Essa tutela não pode ser buscada por essa via. Então, esse entendimento vai estar na ementa, esse entendimento abstrato vai estar na ementa, que geralmente é o que importa para fins de prova. Você pode estar achando que esse papo está muito complicado para você. Talvez você esteja pensando assim, eu estou estudando para um concurso mais simples, estou estudando para um negócio que vai cair jurisprudência, mas não cai tanta coisa assim, eu nunca precisei buscar lá no site do tribunal e tal. Beleza,
Na maior parte dos concursos é isso que vai acontecer. Você não vai precisar buscar no site do tribunal, desde que você esteja estudando por um material de alta qualidade. No seu material, você já vai ter a jurisprudência. No seu material em PDF, na sua videoaula, o professor já vai trazer a jurisprudência. Ele já vai dizer, ó, estamos estudando aqui a lei de drogas. E aí quando ele chegar lá no dispositivo que trata do tráfico de drogas privilegiado, aí ele vai dizer, olha, o STF entende que cabe a possibilidade de aplicação disso daqui ao sujeito que atua como mula, né? Mula é aquele cara que leva a droga numa viagem, né, e tal. Então, o cara é mula, mas pode ser aplicado o dispositivo do tráfico privilegiado a ele. Então tem vários exemplos como esse que seu professor já vai trazer. E na grande maioria das vezes isso já é suficiente. Agora, você pode ter uma necessidade específica quando você estiver no nível avançado. Que necessidade é essa? Eu enfrentei isso num dado momento, quando eu já estava muito próximo da minha aprovação, que era, eu já tinha estudado as matérias, só que a jurisprudência é dinâmica. A jurisprudência, ela não para, os julgados não param. Então, toda semana os tribunais superiores estão julgando. Então, como é que eu vou ter certeza que eu estou atualizado em relação ao que eu acabei de estudar? Se você estudou Direito Constitucional e você parou de estudar 2, 3 meses atrás, a depender do concurso que você vai fazer, se for um concurso mais complexo, você pode enfrentar essa dificuldade de não saber se o que você estudou está atualizado em relação aos posicionamentos do STF. Como é que você faz, então, para ter certeza de que você está sabendo o que está acontecendo? Aí você acompanha os informativos dos tribunais superiores. O que é um informativo? Ele é um resumo, ele é um compilado dos principais julgados daquele período. Os informativos do STF, eles são menores e eles são liberados com mais periodicidade, né, com maior periodicidade. Então eles saem, tem época que sai toda semana, às vezes é de 15 em 15 dias, tá, mas tem bastante, né, são muitos. No STJ, né, são os dois tribunais que eu costumo acompanhar, né, no STJ, os informativos são maiores, são mais complexos e são mensais. Como é que você pode ter acesso a esses informativos? No site dos tribunais você vai ter acesso e também você pode se inscrever para receber os informativos por e-mail. Então tem lá uma distribuição de informativos por e-mail que é muito boa, os e-mails chegam mesmo, chegam já tudo bonitinho, tudo explicadinho. Tanto no STF quanto no STJ você tem essa opção de se inscrever para receber informativos por e-mail. Tome cuidado para controlar o emocional quando você abrir o informativo, porque realmente é muita informação, mas lembre-se que a grande maioria das informações não vão interessar para você. Você vai ter um julgado ou outro que vai ser importante para você dar uma olhada, ver o que está acontecendo. E aí eu quero fazer duas ressalvas, tá? Não perca tempo lendo coisas que você eventualmente acha interessantes, mas que não interessam para o seu concurso. Não gaste esse tempo. E a segunda ressalva que eu faço, tome cuidado com a quantidade de informação que você consome. Pense se aquilo ali realmente é importante, né, para fins de prova. É importante que você apenas acompanhe os informativos assim, periodicamente, quando você já estiver realmente no nível avançado. O que é que eu quero dizer por nível avançado? Quando você já tiver concluído o seu estudo de determinada matéria. Por quê? O que você precisa saber de relevante enquanto você está estudando está lá no material. Então os informativos você vai acompanhar para poder te atualizar. Teve um momento em que eu me arrependi amargamente de não ter acompanhado os informativos nas últimas semanas em que eu estava me preparando para o concurso da CGU. Veja o que aconteceu. Teve um julgado do STF sobre a acumulação de remuneração, né, de quem exerce um cargo público e um outro cargo de professor. Então teve um entendimento do STF de que a soma dessas remunerações não seria considerada para fins de teto constitucional. Então você poderia passar do teto por receber essa segunda remuneração como professor. Esse foi um entendimento que o STF teve lá em 2012. E eu não estava sabendo. Eu fui fazer a prova sem saber e perdi uma questão por causa disso. E o julgado tinha sido coisa de 20 dias antes da prova. Então era muito recente, fazia pouquíssimo tempo que o STF tinha julgado esse negócio e eu não acompanhei os informativos nas últimas semanas. Então eu terminei perdendo uma questão por causa disso, né? Não foi o que me deixou fora do concurso, felizmente, mas poderia ter sido. Poderia ter sido algo que ia me prejudicar, que ia me deixar naquela posição, né, de você ficar ali faltando uma posição, faltando duas posições, duas vagas para você poder entrar.
Felizmente não foi o que aconteceu, mas poderia ter sido. Então tome esse cuidado, você que já está no nível avançado, você que está estudando para concursos de alto nível, tá? Tome esse cuidado para você não descuidar também da jurisprudência, porque ela cai em prova, né? Ela cai em prova e a gente tem que acompanhar, de fato. Espero que essas dicas tenham ajudado você a entender melhor a jurisprudência, qual a importância dela e como estudar. E se você tiver dúvidas e quiser conversar comigo, deixe seu comentário aqui embaixo sempre. Se você ainda não deixou sua curtida aqui neste vídeo, por favor, deixe agora. E se você ainda não me segue nas redes sociais, você está errado. Eu estou lá no Instagram, no @Prof. Paulo Guimarães, estou lá no Facebook, né, na página Prof. Paulo Guimarães, no YouTube, no canal Professor Paulo Guimarães, e lá no Telegram, na Fábrica de Servidores. A gente tem um canal no Telegram, o link está aparecendo para você aqui embaixo agora. E se você entra na Fábrica de Servidores, você tem acesso a áudios que eu posto diariamente, com pequenas reflexões que eu faço ao longo do dia e que me ajudam a mostrar para você o caminho rumo à conquista do seu cargo público. Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Um abraço, bons estudos e até a próxima!